Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, e diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Em outras traduções, a estatura do varão perfeito. Versículo 14, para que não sejamos mais, e tem um objetivo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 15, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo Jesus. Deus, eu te dou graças, Pai, eu te honro, eu abençoo as nossas vidas aqui, eu abençoo a vida daqueles que estão nos assistindo, que estão em casa, Pai. Ó Deus, de igual forma, o Teu Espírito, ó Deus, nos une, e Teu Espírito, ó Deus, nos abençoe, ó Deus, com Tua palavra, Deus, nesta noite, Pai. Eu te honro, eu glorifico a Ti. Santo é o Senhor, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Nessa semana, estou lendo um comentário da carta de Paulo aos Filipenses, e esses comentários Paulo, né? E o autor acaba nos arremetendo às demais cartas, Gálatas, Efésios, Coríntios, enfim, a todo o material que Paulo, do legado de Paulo que foi deixado e chegou até nossos dias. E numa dessas leituras, li uma frase muito interessante. À medida que vivemos a vida cristã, devemos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Muitos fatores já estão com o martelo batido. Nós somos salvos pela graça, infinita graça e merecida de Jesus Cristo. E em nossa salvação ninguém, nem Satanás, nem homem, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem fartura, nem fome, nem nudez, nem espada, nada pode tocar em nossa salvação. O próprio Jesus Cristo diz que nós estamos guardados em suas mãos, aqueles que estão em suas mãos, ninguém, absolutamente ninguém, pode arrebatá-los dali. Somos salvos, então, por um amor infinito, por uma escolha soberana. Não há nada em nós que nós possamos fazer para ajudar nisso. Aliás, hoje eu li algo interessante, que a única coisa que nós podemos fazer parte da nossa salvação, que nós podemos entregar para ajudar em nossa salvação, são os nossos pecados. Temos nada. Nossa única parte na salvação são os nossos pecados. Cristo morreu por eles. Então isso está martelado, isso está cabalmente decidido, eternamente selado, somos selados com o selo do Espírito Santo de Deus, e diferentemente, jovens do Velho Testamento, agora o Espírito Santo de Deus não pode ir-se de nós, ou ele não irá-se de nós, porque ele foi derramado, e ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode envergonhá-lo com suas fotos, no seu status, você pode envergonhá-lo com suas atitudes no dia a dia, você pode entristecê-lo, mas ele, insistentemente, estará dentro de você, no seu coração, se ele te alcançou pela graça, se ele te salvou com esse amor infinito. Mas depois de salvos, ele nos convida a sermos semelhantes a Cristo Jesus, a nossa rocha. Incrivelmente, Jesus Cristo é a razão, é a rocha de toda a nossa existência, da nossa fé, é o firme fundamento da nossa existência. Jesus Cristo é aquele que nos sustenta, com seu amor, com sua graça, com seu perdão, com a sua obra salvífica ali na cruz, sendo o Cordeiro perfeito de Deus, sem mancha, sem mácula, ele torna-se nossa rocha. Aí então a Bíblia, então a palavra de Deus, ela nos convida a sermos semelhantes a Cristo, nossa rocha, aquele que serviu a Deus, aquele que serviu a Deus sem titubear no coração, que não levou em consideração o ser igual a Deus, mas antes humilhou-se,
tornou-se servo, serviu, fez a vontade do Pai, procurou o querer de Deus. E foi até a cruz, morte de cruz, pelo qual foi lhe dado o nome que é sobre todo nome. Tornou-se rocha. Apresentou-se como rocha eterna, inabalável, e é nele que nós construímos, e é nele que nós edificamos, e é nesta rocha que nós crescemos. Devemos então ser semelhantes a Cristo, nossa rocha. E a primeira coisa que Paulo nos ensina, ele traz uma preocupação sobre nós, no versículo 14. Não sejamos mais meninos inconstantes. Ora, se tamanha obra alcançou minha vida, se eu vi a cruz, se eu vi a graça, se eu experimentei a luz, se eu fui amado, se eu fui colocado sobre essa rocha. Paulo então demonstra sua preocupação em relação aos crentes, no verso 14. Não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por qualquer vento de doutrina, pelo engano de homens e astúcia de homens fraudulentos. Sabe, nós vivemos num tempo de enganos e mentiras. São profetas, são mestres que ensinam segundo os comichões dos ouvidos de muitos, e muitos com seus ouvidos coçando, precisando de mestres que façam essa coceira acalmar, que preguem, que anunciem aquilo que traz paz mundana em seus corações, mera sensação de bem-estar. Mas Paulo chama, você que é esse filho de Deus, você que é aquele que entendeu essa graça tão infinita, tão maravilhosa, que foi resgatado das trevas, que é filho de Deus, no mínimo, você não deve mais se deixar escravizar. No mínimo, você agora deve viver como filho de Deus, livre, liberto para servi-lo, amá-lo e fazer aquilo que é a sua vontade, fazer aquilo que sua palavra diz. Ora, Deus nos deu, o mesmo Paulo escreve aos Coríntios, que Ele nos deu a mente de Cristo, nós que somos salvos, nós que entendemos a loucura da cruz, aquela que é sabedoria para aqueles que se salvam, mas que é perdição para aqueles que se perdem. Aquela cruz nos deu a mente de Cristo. Nós não precisamos mais ser enganados por homens fraudulentos, por ventos de doutrina. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos a mente de Cristo, nós temos a revelação do querer de Deus dentro de nós. Paulo então preocupa-se com os crentes de Efésios, que eles não deveriam mais se entregar para ser dominados por homens fraudulentos e corruptos, que vendiam a palavra, que enganavam com palavras lisonjeiras, mas que não era a verdade que liberta. Se queremos ser semelhantes a Cristo Jesus, nesse processo tão complexo, tão impregnado em nós depois da salvação, chamado santificação, nesse crescimento promovido em nós pela graça de Deus, tendo como agente de transformação o Espírito Santo dentro de nós. Talvez o primeiro ato é não nos deixarmos mais sermos como meninos inconstantes. Já viu a criança? É incrível, ela quer aqui o brinquedo, ela quer o brinquedo A. E ela chora, esperneia e pega o brinquedo A. Mas aí chega o priminho dela e pega o B. Automaticamente, em frações de segundo, o brinquedo A já não lhe serve mais. Ela quer agora o brinquedo B. E ela desespera, e ela esperneia, e ela grita, e ela chora até que alguém vá lá e tome. E ainda dá uma bronca no priminho, não é seu, é dele, devolve. E alimenta essa inconstância infantil. Mas Paulo diz assim para você: Jesus Cristo te amou, Jesus Cristo te chamou a ler a palavra,
Mas agora o seu priminho chegou ali com revelações. Você vai largar a palavra, o chamado de Deus para a instrução e vai correr atrás de revelações. É disso que Paulo fala. Jesus Cristo te chamou para uma obra magnífica, maravilhosa. E você se enche de expectativa, agora eu vou servir a Deus. Mas aí eis que no meio da semana lança-se um joguinho novo do videogame. Você já larga a vontade de chamar de Deus. Já para de vir aos cultos, ao discipulado, ao trabalho, à leitura. E vai dedicar-se à novidade. Menino inconstante. Levado por qualquer roda, por todo o vento de doutrina. Pelo engano de homens com astúcias que enganam fraudulosamente. A graça é o mecanismo pelo qual devemos ser santos. É Jesus Cristo que promove, que faz em nós essa santidade. Então talvez você esteja relutando com Jesus dentro de você. Porque eu creio que Ele te deu o querer e Ele opera em você também o efetuar. Então essa luta que está dentro de você, você acha que é do pastor com você, da igreja com você, mas não. É Jesus Cristo chamando a santidade, é Jesus Cristo chamando a servi-lo, é Jesus acima de todas as coisas. Porque mais do que o seu serviço, mais do que a sua santidade, tem algo que Ele quer mais do que tudo isto. Você perto dEle, é Jesus te chamando a ser próximo dele. Então Paulo nos chama a ser semelhante a Cristo, a nossa rocha, e ele demonstra a sua preocupação: não sejais mais como meninos inconstantes, não sejam assim, antes sejam firmes. E aí ele escreve aos Coríntios: sejam abundantes, firmes, ao servir ao Senhor, a caminhar. E aí ele mostra o seu alvo. O alvo de Paulo está no versículo 13. Olha qual era o alvo de Paulo, qual era o desejo de Paulo. Ele tinha um alvo distinto. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Paulo queria que todos os crentes de Efésios chegassem à unidade da fé. Nós sabemos que enquanto aqui na terra, nós não chegaremos a 100%, todos 100% da unidade da fé, mas o que Paulo chama é que devemos crescer na medida mais completa que pudermos, devemos crescer o máximo que pudermos, cada um de nós. E aí talvez agora você ir na sua casa, olhe para o celular e diz assim: então talvez esteja na hora do pastor entender que o meu limite é 15%. Eu só vou crescer, eu só vou chegar à unidade da fé até 15%, porque eu não tenho muita disposição, não tenho leitura, não tenho tempo, não tenho pique, não tenho juventude, enfim, uma série de fatores não me permitem passar de 15%. Talvez esteja na hora do pastor entender. Talvez você na sua casa agora esteja pensando assim: eu aqui estou pensando de outra forma, eu aqui estou pensando assim: Jesus Cristo deu-lhe tudo, tudo é seu, nele está o sim, nele está toda a palavra da verdade. Ele diz que ao cansado ele dá força, ao que não tem nenhum vigor ele levanta, ao que tem que atravessar mar ele abre os mares, ao que tem que enfrentar gigantes ele derrota os gigantes. Jesus Cristo é seu e você é dele. Diz Salomão aos cantares: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E ainda a palavra diz que se tem falta de sabedoria, peça a ele. E ainda a palavra diz: se Deus não poupou o seu filho, acaso ele não te dará todas as demais coisas? Peça a ele, e ele vai aumentar a sua caminhada cristã. O alvo de Paulo é que todos chegassem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Nós passamos, há uns anos atrás, por uns 8 anos, só falando a estatura, cheguemos à estatura do varão perfeito. Foi um tempo bom,
um tempo de crescimento, um tempo de Deus levantar líderes. Mas talvez hoje, humildemente, eu olhe e possa entender que talvez tenha cometido um erro. Com a parte inicial do versículo. E estudando para este sermão, nas nuances sutis e delicadas de Paulo, talvez ninguém chegue à estatura do varão perfeito, sem antes passar pela unidade da fé e pelo conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Percebe? Que antes de chegarmos à estatura do varão perfeito, nós precisamos conhecer este varão perfeito, nós precisamos crer neste varão perfeito. E aí eu olho para trás e humildemente tenho que reconhecer que eu tentei fazer com que ímpios chegassem à estatura do varão perfeito. Hoje, no meio de uma pandemia global, no meio de um aprendizado existencial, no meio de um chamado eterno de Deus, eu diria diferente. Hoje, eu gostaria imensamente que o Espírito Santo de Deus te chamasse à medida da estatura completa de Cristo, e que Ele te levasse a crer, e que Ele te levasse ao conhecimento do Filho de Deus, para que você pudesse ser semelhante a Cristo, a nossa rocha. O alvo de Paulo é que nós crescêssemos em fé, em conhecimento do Filho de Deus, que nós atingíssemos a semelhança de Jesus Cristo, que se entregou, que disse assim: Deus, faça-se a tua vontade em mim, ainda que tua vontade seja a morte, ainda que tua vontade seja que eu me entregue como sacrifício vivo, perfeito e eficaz pelo pecado de todo homem, ainda que eu não tenha pecado, mas que se faça a tua vontade. Então, meus queridos, ainda há tempo. Meu querido ímpio de estimação aqui da igreja, não quero mais que você chegue à estatura do varão perfeito. Eu quero que você cresça na fé. Eu quero que você cresça no conhecimento do Filho de Deus. E aí, talvez o Espírito Santo de Deus te torne semelhante a Cristo, a nossa rocha. Paulo, então, tem uma preocupação. Não sejais mais como meninos inconstantes, no verso 14. Mas Paulo dá um alvo, tem um alvo. Cresçamos na unidade da fé. Cresçamos no conhecimento do Filho de Deus. E para encerrar, no verso 15, Paulo tem também um chamado. E o chamado de Paulo é: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Jesus Cristo. Chamado de Paulo para mim, para a igreja do Senhor Jesus. Ah, mas Paulo não tinha pandemia. Tá, meu querido, eu sei, compreendo. Mas deixa eu te contar. Mas vocês não têm leão no Coliseu. Mas vocês não têm prisões em Roma. Mas vocês não têm toda uma religião judaica te perseguindo, toda uma Roma te perseguindo, e todo um novo cristianismo te perseguindo, e Paulo tinha. E ainda assim cresceu nas prisões, cresceu nos julgamentos, e ele te chama. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cresçamos. E no verso 15 ele diz: seguindo a verdade em amor. Sabe, nós somos uma religião da verdade. Convivo com pessoas de diversas religiões. E falava recentemente, com a Franciele, inclusive, que certas religiões, a sua base de fé é uma extrema mentira. É uma incoerência que uma criança de 10 anos letrada já sabe identificar tantos erros simplórios. Mas nossa crença é baseada na verdade. Nossa crença é baseada naquilo que Cristo trouxe. E aproximou-se de nós a conhecimento
Jesus Cristo, de forma gloriosa, ele diz: conhecereis a verdade, e certamente a verdade vos libertará. É a verdade. Sabe, não é um engano, mas é a verdade. Enquanto o indivíduo ele se auto-justifica, ele se permite, ele tem dó de si mesmo, ele é autocomplacente, ele não pode rasgar o véu da mentira e encontrar a nuvem da verdade. O que acontece quando Cristo morre, e os sacerdotes estão no templo, e o véu se rasga, e eles veem o Shekinah. Eles deixam, é arrancado de diante de si o véu da mentira. E é colocado diante deles a nuvem de glória, o Shekinah de Deus, a verdade absoluta. Que não há outro Deus como o Deus de Israel. Ele salva, ele cura, ele santifica, ele liberta. O que ele começa, ele termina, ele faz obra completa de salvação, santificação e de glorificação em você. Jesus Cristo é a nossa rocha. Cresçamos em tudo naquele que é a nossa cabeça. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, não nos envergonhamos do nosso Jesus, porque Ele levantou dos mortos e Ele nos deu mais do que suficiente conhecimento, estratégias, sua palavra, e principalmente, ele acredita que nós podemos crescer. Somos filhos de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos santos de Deus. Cresçamos. Sejamos semelhantes a Cristo, a nossa rocha eterna. A Ele toda honra, a Ele toda glória. E se você na sua casa, onde você estiver, se você ainda não olhou para Ele e não fez aliança com Ele, hoje é o dia. Diga: Jesus, eu sou teu e tu és meu. Sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus Cristo. Absolutamente eu sou de Jesus Cristo. E eu encerro com as palavras de Paulo, o mesmo Paulo, aos Romanos. Sabe por quê? Eu quero crescer à semelhança de Cristo, a nossa rocha, porque não há nada que possa me apartar do amor dele, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem fome, nem espada, nem anjos, nem demônios, nem fome, nem nudez, nem perseguições, nem difamações. Nos últimos 30 anos, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual se entregou por mim, morreu por mim e me amou. Entregue-se, aliance-se com Jesus Cristo e seja semelhante a Ele no seu andar, no seu viver. Que Cristo abençoe você. Vamos cantar ao Senhor. Deus, eu te dou graças, eu te honro, Deus, nesta noite. Porque sei, Deus, que tua palavra não volta vazia, alcança, meu Deus, cada um que está, Deus, nos seus lares. Ó Deus, e essa pandemia, a distância não irá nos esmorecer, mas antes nós nos tornaremos mais fortes, Senhor. Nós aprenderemos, ó Deus, a levantar e a seguir, porque Tu estás conosco, meu Pai. Ó Deus, porque nada, ó Deus, foge, Deus, ao Teu controle e à Tua soberania. Quanto a nós outros neste tempo, não nos resta a não ser convergir na Tua cruz. E lá, aos pés da tua cruz, nos convertermos a Ti, nos entregarmos ao Senhor e crescermos na semelhança, à estatura do varão perfeito. Santo é Teu nome, Jesus. Louvamos a Ti. Somos do Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você é de Jesus Cristo e Ele é seu. Aproprie-se desta verdade que liberta nesta noite. Ele amou você.